Mateus 24, 14. A pregação do Evangelho e o fim. E este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mateus 24, 14. O erro do igrejocentrismo. Em um vídeo anterior eu falei sobre o erro que muitos cometem, aplicando as profecias de Mateus 24 à igreja, quando na realidade todo o conteúdo desse capítulo tem a ver com Israel. Eu chamo isso de igrejocentrismo. O pior erro do igrejocentrismo é colocar a igreja no centro de tudo, quando o centro de todas as coisas é Jesus Cristo, que é o Alfa e o Ômega, aquele por quem e para quem todas as coisas foram criadas. Portanto, ao ler a Bíblia, devemos olhar com atenção o contexto imediato e o contexto geral da palavra para entender a que coletivamente a passagem se aplica em vez de posicionar a igreja no centro e a partir daí tratar de interpretar um texto. A Bíblia inteira é a verdade. Não há dúvida de que toda a Bíblia é a verdade e toda ela nos ensina sobre o caráter de Deus, seus princípios e tudo mais que precisamos saber para caminhar com Ele. Deus sempre quer que todo homem se arrependa e seja salvo. Mas há diferentes grupos com os quais Ele lida conforme vemos na Bíblia. 1. Israel, o povo com quem Ele fez um pacto a fim de trazer o Messias Redentor. Esse pacto foi ratificado pela circuncisão dos homens. Gênesis 17:11. 2. Estrangeiros, que eram todos os povos que não faziam parte de Israel e não tinham um pacto com Deus. A Bíblia também se refere a este grupo como pagãos. Eles também podiam ser salvos, mas para isso tinham que abandonar sua fé pagã e ser circuncidados, tornando-se parte do pacto de Deus com Abraão. 3. A igreja, que é o coletivo formado por israelitas e gentios ou pagãos, que creram em Cristo e assim se tornaram novas criaturas. A aliança deste povo com Deus é baseada no sangue de Cristo derramado na cruz. O selo desse pacto é o Espírito Santo. Esse coletivo também é conhecido como a noiva do Cordeiro e está prestes a ser removida da terra. 1 de Coríntios 15, 1-4, 51 e 52. 1 de Tessalonicenses 4, 16-18. 4. Os fiéis remanescentes do Apocalipse são israelitas que estão esperando pelo Messias, mas que não acreditaram que Cristo é o Messias prometido. Estas pessoas passarão pela grande tribulação, ou a angústia de Jacó, e serão protegidas por Deus no deserto. Apocalipse 12. 5. Os santos da grande tribulação, que são pessoas que se converterão a Cristo durante esses 7 anos de sofrimento e recusar-se-ão a ser marcados e adorar a besta. Apocalipse 6, 7 e 14. Portanto, a igreja não é o centro de todo o ato de redenção que Deus realiza. Por isso existem também diferentes evangelhos. Evangelhos diferentes. A palavra evangelho significa boa notícia. Deus sempre ordenou aos seus que pregassem o evangelho. Ou seja, Ele ordenou que anunciassem que Ele tem uma mão estendida para salvar. Mas a Bíblia menciona diferentes evangelhos. Todos sempre apontam para Cristo, o Redentor, mas de maneiras diferentes, de acordo com o tempo e o grupo ao qual se dirige a mensagem. Vejamos 2 casos. O Evangelho do Reino. João foi o último profeta do Antigo Testamento, de acordo com o próprio Senhor Jesus. João prega o Evangelho do Reino, que é uma mensagem que diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 3, 2. Os judeus sabiam que o Messias estava chegando. Quando ele chegou, o reino de Deus se aproximou do homem. Lembremos que a missão de João era ser o precursor do Messias prometido e preparar o caminho no coração do povo de Israel naquela época para reconhecer o Messias prometido. Enquanto Jesus caminhava pela terra, ele ainda não havia cumprido sua missão redentora. Ou seja, ele ainda não havia morrido e ressuscitado. Jesus veio para salvar o povo hebreu e sua mensagem estava, portanto, de acordo com o Antigo Testamento, dirigida ao povo hebreu. É por isso que o vemos pregando o mesmo evangelho que João. Mateus diz: começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4:17. Esse foi o evangelho que os discípulos também pregaram, até a morte de Jesus. Evangelho de Jesus Cristo ou de Deus. Se compararmos, veremos que Paulo não se refere ao Evangelho do Reino, mas fala do Evangelho de Jesus Cristo ou de Deus. Jesus Cristo é Deus. Portanto, quando ele se refere ao Evangelho de Deus, é o mesmo que o Evangelho de Jesus Cristo. O mistério da igreja foi revelado a Paulo, que foi enviado para pregar aos gentios. Ele então começa a pregar o Evangelho de Jesus Cristo, que é salvação pela graça por meio da fé. Efésios 2, 8. Paulo diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Romanos 1, 17. Paulo resume isso da seguinte forma:
o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos. Se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que cresces em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 1-4. O batismo em nome de Jesus. Por que Pedro manda as pessoas se batizarem em nome de Jesus? Paulo explica em Gálatas 2, 7 que Pedro foi enviado para pregar o evangelho da circuncisão, enquanto que a ele, Paulo, foi ordenado que pregasse o evangelho da incircuncisão. Enquanto vemos Pedro ordenando que as pessoas fossem batizadas em nome de Jesus, vemos Paulo falando aos gregos sobre o Deus desconhecido. A diferença é óbvia. Os judeus já foram batizados por causa da circuncisão que representava seu pacto com Jeová. Eles só tinham que entender que Jesus de Nazaré era o Messias prometido. Assim, agora Pedro ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. No caso de Paulo, por outro lado, os pagãos não conheciam Jeová, e por isso o apóstolo falou-lhes do Deus desconhecido. O próprio Jesus, tendo ressuscitado dos mortos, isto é, tendo cumprido a lei para estabelecer sua igreja, mandou que seus seguidores fizessem discípulos. Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28, 19, aqui já vemos a pregação do Evangelho aos judeus e gentios. A pregação do Evangelho durante a grande tribulação. Dos exemplos acima, podemos entender que o Evangelho não foi confiado apenas à igreja. A igreja foi encarregada de pregar o Evangelho somente enquanto na terra, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, ou seja, a salvação pela graça por meio da fé. Mas se formos ao Apocalipse, veremos que existem outros agentes do reino de Deus que pregarão o Evangelho naquela época e muitos se converterão. Os 144.000 israelitas. Um desses agentes são os 144.000 israelitas do sexo masculino que caminham com o Cordeiro. Estas pessoas são das 12 tribos de Israel e aparentemente irão pregar ao povo de Israel. Lembremos que o propósito da grande tribulação é, por um lado, derramar a ira de Deus pelo pecado da humanidade e, por outro, cumprir em Israel a 70ª semana profetizada por Daniel. Portanto, embora a Bíblia não o especifique em detalhe, parece que a missão destes 144.000 homens será pregar a Israel que Jesus Cristo é o Messias. Após a pregação destes homens vem o período em que a mulher será levada ao deserto e protegida lá. Ou seja, Israel, que é a mulher do Apocalipse 12, verá que o anticristo não é o Messias prometido e terá que fugir porque o iníquo tentará destruir o povo hebreu pela última vez e falhará. As duas testemunhas. No Apocalipse também lemos sobre duas testemunhas que pregarão durante 3 anos e meio e depois serão mortas, ressuscitadas e arrebatadas por Deus. Pelo relato entendemos que eles incomodam toda a humanidade com a sua pregação. Ou seja, é claro que a pregação destas duas testemunhas não é dirigida exclusivamente a Israel, mas a toda a humanidade. Os anjos. Enquanto a igreja estiver na terra, os anjos não têm permissão para pregar o Evangelho. Em Apocalipse 14, 6-11, no entanto, lemos sobre 3 anjos pregando o seguinte: 1. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. 2. Caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. 3. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. Como podemos ver, não é mais a mensagem de salvação pela graça, pela fé, nem que o reino de Deus se aproximou. A mensagem agora é: temei a Deus, pois o julgamento será terrível e eterno para todos que adoram a besta em vez de Deus. O cumprimento de Mateus 24, 14. Como vemos, está claro que Mateus 24, 14 será cumprido e que o Evangelho será pregado em toda a terra e então virá o fim. Mas não é responsabilidade da igreja pregar a todos os povos da terra antes do fim, posto que Deus tem uma mensagem para cada povo em cada momento e mensageiros preparados para se dirigirem a cada coletivo em cada momento. Portanto, preguemos o Evangelho da graça através da fé em Jesus Cristo enquanto estivermos na terra. Quando a igreja for removida,
Outros servos de Deus assumirão o controle e Deus continuará a trabalhar através deles para chamar as pessoas para a salvação. O triste é que muitos perecerão porque não serão capazes de suportar a dureza da grande tribulação. Isso quer dizer que a igreja não deve se preocupar em pregar o evangelho enquanto está na terra? De forma alguma. É bem ao contrário. Enquanto a igreja estiver na terra, deve continuar pregando tudo o que puder porque foi o que Cristo nos mandou fazer e porque a grande tribulação será muito dura para os que ficarem. O triste é que muitos perecerão porque não serão capazes de suportar a dureza dessa grande tribulação. Portanto, a coisa mais sábia a fazer é crer em Jesus Cristo, enquanto ainda se pode alcançar a graça através da fé. Nosso material é inédito. Se você gostou, inscreva-se e compartilhe.